Então, pessoal, continuando a tratativa da nossa demanda de problema, vamos então para o campo do plano de ação. Então, o plano de ação nada mais são do que ações que o analista vai estar tomando para tentar resolver o problema, né? Então, ele vai aplicar as ações, ele vai informar as ações que ele vai estar executando e depois ele vai tentar verificar a eficácia dessas ações, né? Então, aqui eu tenho a opção de incluir um plano de ação, que é fazer um plano de ação novo. Eu posso incluir um plano de ação de um modelo já pré-existente, eu posso vir no sistema, no S-Suite, cadastrar um plano de ação, mas o ideal é que, nesse caso, sempre se faça um plano de ação novo para que realmente se investigue e tome ações para esse caso específico, porque pode ser que eu tenha um plano de ação pronto e as ações que eu vou aplicar não sejam eficazes para esse problema, ou uma ação isolada que eu vou estar tomando. Então, para o nosso exemplo, eu vou utilizar um plano de ação novo. Quando clicar nele, então ele vai abrir a tela do nosso plano de ação. Ele vai mostrar então o nosso identificador, qual que é o número desse plano de ação. No título, ele vai já informar qual que é a minha demanda de problema, a qual demanda ele se refere. Nesse caso, geralmente a gente sempre mantém o padrão, mas o analista que está criando o plano de ação, ele pode estar alterando, sem nenhum problema. Então, aqui nos campos responsável pelo planejamento e responsável pelo plano de ação é sempre a pessoa que está criando o plano de ação. Aqui no campo calendário eu vou informar 24/7, porque são ações que eu posso estar executando fora do expediente ou em final de semana, para que gere menos impacto possível no ambiente, né? Que não impacte o negócio ou a empresa inteira. É muito importante a gente fazer um ponto aqui, que toda a demanda de problema que a gente está atendendo, que o analista está atendendo, em algum momento ele vai gerar uma mudança. Então, eu crio um plano de ação e, consequentemente, o analista precisa também criar um plano de mudança. Então, nós temos um processo de plano de mudança aqui na GTIC, então tem também um treinamento que só trata do plano de mudança, então quem não conferiu, quem não assistiu ainda pode estar assistindo para entender um pouco mais como é que funciona. Então, todo problema, consequentemente, vai gerar um plano de mudança no nosso ambiente. Aqui em ações, então eu vou cadastrar ações que o analista, que eu ou quem vai executar vai estar tomando para ver se o problema ele é solucionado ou não. Então aqui eu tenho duas opções, de uma ação planejada, que eu posso estar executando uma ação futuramente, não necessariamente, né, no momento que está sendo aberto esse plano de ação, ou uma ação imediata. Essa ação imediata é uma ação que já foi executada. Então pode ser que dependa da gravidade do problema e o analista já teve que atuar e resolver o problema, então ele só vem aqui agora e cadastra e diz que é uma ação imediata que já foi tomada no ato, que ele foi identificado. Para o nosso exemplo, nós vamos usar uma ação planejada. Então aqui eu posso ir acrescentando mais ações, que automaticamente ele vai colocando mais ações, executa primeiro uma ação e assim por consequente as demais. Então aqui eu vou só trabalhar com uma ação. Nessa ação aqui, eu vou colocar o que será feito. Então, eu vou colocar aqui que será feito ampliação, ampliar memória RAM no servidor X. Quem que vai ser a pessoa a executar essa ação? Então, pode ser que seja eu mesmo que estou criando o plano de ação, ou vai precisar de um apoio de um outro colega, de uma outra área, né, para executar essa ação para mim. Então, eu vou deixar no meu nome. A data de planejamento é a data que eu quero executar essa ação. Então eu posso colocar, já quero executar hoje, ou eu posso colocar até o dia 10. Então eu posso selecionar aqui as opções. Então eu vou deixar aqui no mesmo dia que eu vou executar hoje, já quero encerrar hoje essa ação. Aqui então ele vai ter uma duração de um dia. Aqui no campo como, eu vou colocar nesse caso, eu vou colocar aqui, vou acessando o servidor e ampliando a memória. Data de execução e resultado. Então, a partir do momento que eu defini o analista, né, responsável por executar essa ação, ele vai receber essa ação para ser executada
aqui vai aparecer daí o dia que ele executou a ação e o resultado que ele aplicou. Feito isso, então eu posso salvar ou salvar e sair, para depois, se eu quiser fazer alguma alteração, eu posso voltar nessa ação e alterar, mas nesse caso eu já vou enviar para a próxima etapa. Então, aqui vou clicar no sim. Aqui então ele já vai mostrar para mim qual que é o plano de ação que eu cadastrei e o que será feito. Então vai ser ampliado a memória RAM no servidor X, quem que é o analista que vai executar essa ação, e como que vai ser feito. Então acessando o servidor e ampliando a memória. Então é sempre importante, se caso não for a pessoa, a mesma pessoa que está criando o plano de ação, executar essa ação aqui, sempre deixar de forma detalhada o que é para ser feito, né? Por exemplo, ampliar memória, aqui eu poderia ter colocado ampliar memória de X para X no servidor tal. E assim eu vou criando o plano de ação, eu vou clicar em seguir o processo para acompanhar o plano de ação. Quando clicar nesse botão aqui, então o analista que eu defini lá como responsável por essa ação, ele vai receber uma notificação no e-mail e no S-Switch para executar a ação. Então no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que o analista é responsável pela ação, verificação e executa. Até logo!